Olá, galera do terceiro e quarto ano, tudo bem com vocês? Bom, na semana passada a gente começou a falar um pouquinho sobre saúde e bem-estar na nossa disciplina do Projeto de Vida Sustentável. Vocês viram um vídeo, sobre a prevenção do coronavírus, da Multirio, para a gente começar a discutir o que era essa questão da saúde, o que é prevenção. A partir disso, hoje a gente tem um novo assunto. E eu pergunto para vocês sabem o que é vacina? Vocês já ouviram falar no que é vacina? Vocês já escutaram falar nessa palavra vacina? Então, a tia vai explicar um pouquinho melhor para vocês. As vacinas, elas são produtos biológicos que protegem as pessoas de determinadas doenças. Elas podem ser líquidas, como está aí na primeira figura, e acaba tendo que dar um furinho no nosso bracinho, ou em gotinhas. Essas são mais tranquilas, né? Vocês já tomaram vacina, com certeza. Vocês têm medo de tomar vacina? Vocês gostam? Tomar vacina é importante, porque como a tia falou, ela protege todos nós de determinadas doenças. E aí a tia fala para vocês. Vocês já escutaram, com certeza, falar de campanhas de vacinação. Tanto que nesse momento a gente está em campanhas de vacinação contra a influenza. Então toda hora na TV tá passando aí para que as pessoas se conscientizem de ter que ir a um posto de saúde para poder tomar a vacina da influenza, para se proteger contra essa doença. E aí, muitas doenças que são comuns no Brasil e no mundo, elas deixaram de ser um problema para a gente por conta dessa vacinação, por conta da gente ir tomar a vacina. Exemplos de doenças que a gente consegue aí diminuir e acabar um pouco com esses tipos de doenças por conta de vacinação. A poliomielite, o sarampo, a rubéola, tétano, coqueluche. Isso tudo são doenças que eram muito comuns no passado e que por conta das vacinações que foram feitas ao longo dos anos, hoje essas doenças são praticamente erradicadas no Brasil. A gente tem poucos casos de pessoas que têm esses tipos de doença, porque hoje a gente tem essas campanhas de vacinação e a gente vai no posto se vacinar para não ter essas doenças. No Brasil, aqui no nosso país, a gente tem um calendário que é específico para cada vacina. Tem um período para a gente ir tomar e por isso tem propagandas na TV, vocês vão no posto de saúde com as mães de vocês e elas são chamadas de campanhas de vacinação. E aí vocês têm que sempre levar a caderneta de saúde de vocês, que é a caderneta de vacinação, que está aí a foto, e os pais de vocês têm uma outra caderneta de vacinação que é chamada da caderneta de vacinação do adulto. Então, cada um tem que ter a sua caderneta de vacinação, porque vai lá, toma aquela vacina e a pessoa marca que você tomou aquela vacina contra aquela doença. A tia colocou aqui alguns exemplos de vacinas que a gente tem que vocês tomaram ou têm que tomar, que é a BCG, hepatite, vocês já ouviram falar nessas duas? Poliomielite, meningocócito, que nome difícil esse, né? Febre amarela, a gente ouviu falar bastante da febre amarela no ano passado. O sarampo, cachumba, rubéola, A influenza, que a gente ainda está em campanha de vacinação, e entre outros. Vale lembrar que algumas vacinas vocês tomam uma vez só na vida e acabou. Não precisa tomar mais, vocês já estão imunizados contra essa doença. Agora, tem outras que vocês precisam tomar um reforço, ou uma segunda dose, ou até uma terceira dose. Ou seja, vocês vão ter que voltar no posto e tomar novamente, porque elas são feitas em doses. Tudo bem? E sempre que vocês forem, tem que levar essa caderneta de vacinação, porque ela é importante, tá bom? E aí eu pergunto para vocês já se perguntaram quando surgiu a primeira vacina? Por que essa primeira vacina surgiu? Bom, no século XVIII, Edward Jenner, esse nome super difícil, que é este homem que aparece aí para vocês, ele descobriu a vacina chamada antivariólica. Olha que nome difícil. A primeira de que a gente tem registro, tá? Ele desenvolveu a vacina a partir de uma outra doença chamada cowpox. Era um tipo de varíola que tinha que acometer as vacas. Ele percebeu que as pessoas que ordenhavam as vacas tinham imunidade a essa varíola humana. E aí ele começou a produzir essa vacina chamada antivariólica. E por isso, curiosidade, hein? Prestem bastante atenção.
Ainda vou perguntar isso para vocês, hein? O termo vacina tem origem do latim e significa, sabe o quê? De vaca. Sim, porque é uma referência à forma como a vacina foi criada, que foi retirada do quê? De algo que acometia quem? A vaca. Tá? E essa curiosidade, hein? Vou perguntar em algum momento para vocês de onde que surgiu o termo da vacina, da palavra vacina. Por isso que ela tem esse início parecido com vaca. Tudo bem? Agora, e aqui no Brasil? Quando foi a primeira vacina? Aqui no Rio de Janeiro, como é que foi tudo isso? A tia vai contar uma historinha para vocês bem interessante, tá? Em 1904, o Rio de Janeiro ele sofria muito, porque não tinha saneamento básico. Era esgoto na rua, lixo jogado para tudo quanto é lado, não tinha tratamento de água, e isso tudo estava desencadeando uma série de epidemias, como aparece aí nessa foto. Olha como a cidade era um pouco suja, tá? Para reduzir o número de doenças, porque se a gente fica em lugares muito sujos, a gente acaba transmitindo, passando e tendo muitas doenças. O médico e sanitarista Oswaldo Cruz, que é esse que aparece aí na foto para vocês, ele iniciou uma série de ações. Ele começou a remover o lixo das ruas, né, como uma tentativa também de matar os mosquitos que estavam causando a febre amarela, que vocês já ouviram bastante no ano passado. E aí acabou que outra doença também estava tomando conta do Rio de Janeiro, que era a varíola também. E ele resolveu, né, criar uma vacina para essa varíola e chamou de Lei da Vacina Obrigatória. Por quê? Ele transformou obrigatória a vacinação contra a varíola. E essa obrigatoriedade, por conta de falta de informação sobre o que era essa vacina, para que servia, se ela era eficaz ou não, né? Isso causou um grande descontentamento na população, nas pessoas, que já estavam sofrendo com toda essa reestruturação da cidade. E aí, várias pessoas saíram às ruas protestando contra a vacinação obrigatória, que nós chamamos de Revolta da Vacina, que foi em 1904. Então, os primeiros registros de vacina aqui no Rio de Janeiro foi em 1904, com o médico e sanitarista Oswaldo Cruz, para essa doença aí da varíola, ok? Então, depois disso tudo, de toda essa história que a tia contou para vocês gostaram de saber sobre a vacina? Vocês vão ficar ligados nas campanhas de vacinação? Vocês agora vão querer ir no posto de saúde para tomar essas vacinas? Né, para ficar imune contra as doenças? Vocês gostaram da história da vacina aqui no Rio de Janeiro? Vocês entenderam? O que vocês entenderam dessa história da vacinação aqui no Rio de Janeiro? Será que vocês se lembram por que a gente chama ela de vacina, o termo vacina? Será? O que vocês mais gostaram de aprender hoje? Bom, depois de a gente refletir sobre essas perguntas, sobre tudo que a tia falou, eu vou lançar para vocês uma atividade. Vocês sabem que a gente está passando por um momento delicado, por isso que a gente está dentro de casa, em isolamento, porque a gente sabe que tem uma doença que está assolando o mundo inteiro, que é o coronavírus, mais conhecido como Covid-19. Então eu pergunto para vocês sabem se tem alguma vacina com relação ao coronavírus? Como é que está a prevenção a essa doença? Será que já foi descoberto alguma vacina? Será que estão descobrindo alguma vacina? É isso que eu quero que vocês façam. Vocês vão pesquisar sobre o Covid-19, sobre o coronavírus e uma possível vacina. Como é que está essa questão da prevenção através da vacina para esse tipo de doença? Vocês vão buscar informações, pode ser em jornais, revistas, na internet. Vocês podem perguntar ao papai, à mamãe de vocês e depois vocês vão escrever. Tá? Vocês vão escrever o que vocês descobriram. Se vocês encontrarem nos jornais notícias sobre, vocês podem recortar e deixar guardado, tá? Porque quando a gente voltar para a nossa sala de aula, a gente vai contar um pouquinho o que cada um descobriu sobre essa questão da vacinação como prevenção para essa doença. Se ela existe, se não existe, como é que estão essas pesquisas. Tudo bem? Então, a tia aguarda ansiosamente os trabalhos de vocês. Espero que vocês pesquisem. Obrigada, se cuidem, fiquem em casa e prestem muita atenção nas campanhas de vacinação, pois vacinar é importante, ok? Um grande beijo para vocês. Até a próxima!